livro de Provérbios, a qual nós vamos ler nessa noite e ministrarmos aquilo que já estamos ministrando já algumas semanas, o livro de Provérbios, capítulo 3, descobrindo a sabedoria em Provérbios. E estamos aprendendo com o rei Salomão. E já aprendemos algumas coisas, mas hoje nós vamos aprender mais. Amém? E quando eu digo nós, não quer virar. Provérbios 3, 9 e 10. Agora sim. Provérbios 3, versículo 9 e 10. Texto que comumente nós lemos, falamos na ceia. Vou pedir, desliga esse ar aqui para mim, que está pegando muito nas costas, senão depois eu vou ficar com a garganta estourada. Falamos muito ministramos ele muito na hora da oferta, porque esse texto ele fala dessa bênção, fala sobre isso. Mas nunca nós nos aprofundamos um pouco mais nesse texto. E esse texto ele não fala só de oferta. Vai muito além disso. Amém? Então diz assim o texto: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Amém? Sente, queridos, em nome de Jesus. Deus seja louvado por mais uma vez, mais uma quarta-feira, estarmos aqui na casa do Senhor, estarmos na casa de Deus, isso é bom. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E oxalá que todos pudessem estar aqui. Sabemos que alguns não podem devido a trabalho, devido a outras situações. Mas também sabemos de alguns que poderiam estar aqui, mas não estão, né? Mas cada um vai receber por aquilo que buscar, né? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E a Bíblia diz: batei e abrir-se-vos-á, né? Então aquele que bate se abre, aquele que pede recebe, e aquele que procura encontra. Então se você está aqui, é porque você veio buscar algo de Deus, você veio adorar, você veio dar a sua adoração ao Senhor, mas também você veio buscar de Deus algo da parte do Senhor, e eu tenho certeza que Deus não vai despedir você de mãos abanando, amém? Porque está no DNA de Deus abençoar. Está no DNA de Deus dar a nós as suas bênçãos, aquilo que nós precisamos. Então, como nós falamos, queridos, nós queremos ministrar sobre esse texto que fala sobre honrar ao Senhor com todos os nossos bens. E falar de honrar a Deus com tudo que nós temos é algo muito forte. E honrar a Deus, a palavra honrar, o verbo honrar significa distinguir, fazer diferença.
E é isto que Deus espera de nós. Muito mais do que os dízimos, do que ofertas, ou de dinheiro, ou de coisas que nós trazemos ao altar. Honrar ao Senhor vai muito além disso. Honrar ao Senhor com os nossos bens é nós estarmos, na verdade, totalmente desapegados na questão do dinheiro e na questão das riquezas, na questão das posses. O apóstolo Paulo chega a dizer que aquele que corre atrás das riquezas, ele procura para si laços. E geralmente a pessoa que ela corre atrás do dinheiro, ou que ela corre atrás da riqueza, ela se envolve em laços. Aí alguém pode olhar para mim e está pensando, pastor, mas é fácil você falar nessa questão porque você não tem dinheiro. E realmente eu não tenho, irmão. Graças a Deus, Deus tem dado para a sobrevivência, para nós vivermos uma vida boa, abençoada. Amém? Mas é bem pouquinho. Então alguém pode pensar, então é fácil, porque você não tem, então não tem como estar pegado àquilo que você não tem. Mas hoje quem vai falar sobre dinheiro para vocês, e sobre desapegar do bem, não sou eu, é Salomão. Amém? Diga aí para o seu irmão, é Salomão que vai falar sobre dinheiro. É Salomão que vai falar sobre bens, sobre honrar a Deus. E quem foi Salomão? Ele foi o homem mais rico de todas as épocas. Tanto no antigo mundo, e até hoje, não houve ninguém mais rico do que Salomão. Como assim, pastor? Diz a história, diz alguns eruditos, alguns estudiosos, calculando a fortuna de Salomão, trazendo ela para o contexto de hoje, a riqueza de Salomão beirava em 2,4 trilhões de dólares. Não é milhão, não é bilhão, é trilhão. Nós vamos viver umas 10 vidas, se nós vivêssemos, que a gente não vive, né? E a gente não vai viver tanto dinheiro. 2,4 trilhões de dólares. Irmão, é dinheiro que não acaba mais. Salomão simplesmente ele foi e ninguém bateu. Hoje, para você ter uma ideia, o homem mais rico do mundo, você sabe quem é? É o dono do Amazon. Sabe aquele site, aquele conglomerado, se eu não me engano é francês, é Joy Bezos. A fortuna dele está avaliada em aproximadamente 300 bilhões de dólares. É uma quantia considerável. É um troquinho, dá para gastar um pouco. Esse é o cara mais rico do mundo. Não chega nem perto do que Salomão teve. Os reinos iam visitar o reino de Salomão, porque ouviam falar, irmão, não tinha internet na época, né? Mas a notícia corria de boca em boca, e falavam sobre o reino de Salomão, e alguns iam lá, faziam excursões, para ver o reino, o palácio, as coisas de Salomão, e quando eles chegavam lá, eles diziam, não é o que falaram para nós, é muito maior, ultrapassou as expectativas. A rainha de Sabá foi uma que chegou lá e se apavorou e disse, não, é muito maior do que diziam. Agora é interessante nós entendermos, irmãos, que Salomão, diante de tudo isso,
O homem que mais teve riquezas nessa terra. Outra coisa. Salomão reinou 39 anos. Dizem os historiadores que ele acumulou 25 toneladas de ouro por cada ano de reinado dele. Cada ano de reinado, ele acumulava 25 toneladas de ouro. Não é 25 mil quilos. É 25 toneladas. É muita coisa. Então Salomão, irmãos, foi simplesmente o homem mais rico de todos os tempos. E no Provérbio 3:9, esse homem que tinha todo o dinheiro, que comprou tudo que quis, que tudo que estava a seu alcance, falando monetariamente, o conselho que ele dá é: honre ao Senhor com tudo que você tem. Honre ao Senhor com o seu dinheiro. Honre ao Senhor com a sua posição. Honre ao Senhor com tudo que você recebeu dele. Temos aqui uma promessa de Deus para aquele que honra ao Senhor. Salomão está dizendo: eu sei do que eu estou falando. Eu sei do que eu estou falando. Eu posso dizer para vocês: honrem ao Senhor com todos os bens de vocês e com a primícia da renda de vocês. Então Salomão, irmãos, ele vai falar da promessa de Deus. O primeiro versículo 9 fala daquilo que nós temos que fazer. E o segundo fala daquilo que Deus vai fazer. O versículo 9 fala do que nós devemos fazer. Nós devemos honrar, nós devemos celebrar ao Senhor com aquilo que nós temos. E o Senhor vai nos dar abundantemente. Provérbios fala de Deus suprindo abundantemente o seu povo. Essa é a promessa de Deus. A vontade de Deus é de suprir os seus filhos. Há diversas promessas de Deus na Bíblia que Deus vai suprir. Salmo 23, versículo 1 diz: o Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta, nada vai me faltar. Se o Senhor é o meu pastor, é porque eu honro ao Senhor. E se eu honro ao Senhor, há um compromisso de Deus em suprir a minha vida. O apóstolo Paulo, falando aos Filipenses, capítulo 4, versículo 19, ele diz assim: e o meu Deus... Ele está dizendo: e o meu Deus, o Deus a quem eu honro, o Deus a quem eu adoro, o Deus a quem eu sirvo, o que ele vai fazer? Ele há de suprir. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Mas é preciso entender, irmãos, o que é honrar. Esta promessa, ela é condicional, ou seja, ela não se cumpre por si só. Há uma condição. E veja bem, não fala só do compromisso, ela fala além do compromisso, ela fala da honra ao Senhor. Essa promessa divina é sobre provisão e prosperidade, mas prosperidade no sentido amplo da palavra. Amém? Nós não podemos confundir prosperidade simplesmente com dinheiro. Vocês já estão cansados de ouvir eu falar isso, né? Mas vou falar de novo, hoje o assunto é esse. Prosperidade não é só dinheiro. Tem muita gente com dinheiro, bastante dinheiro. Dinheiro que provavelmente nós não vamos chegar nem perto, em valores, em quantias.
mas pessoas que não são prósperas. Pessoas que têm diversos problemas, pessoas que têm situações muito difíceis, porque não há prosperidade na sua vida. Há dinheiro, há até uma certa riqueza, mas a prosperidade, ela está inclusa também a riqueza. Amém? A prosperidade fala de um conjunto de valores, de coisas que nós recebemos de Deus e somos abençoados por Deus. Isso fala da vida abundante que está lá em João, que diz: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. Mas por que tem algumas pessoas que não conseguem alcançar, não conseguem viver essa vida abundante? Temos ouvido muito sobre bênçãos, sobre as bênçãos do dar, e eu acredito nisso, irmão. Eu acredito porque isso é uma doutrina bíblica. Dá e ser-vos a dado. Boa medida, recalcada, sacudida, né? Agora tem uma questão aí, irmãos. Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 3, diz assim: pedi e não recebeis, porque pedis mal. O que Tiago está dizendo? Que tem que aprender a pedir. Diga para o seu irmão, tem que aprender a pedir. E o princípio é o mesmo, para o dar. Nós temos que aprender a dar. Eu acredito que o mesmo se dá com o ato de ofertarmos ao Senhor. Por isso que Paulo dá a seguinte instrução a Corinto, outro texto que a gente lê bastante na oferta, 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7. Você já deve ter decorado. O que Paulo diz? Cada um contribua segundo o que tiver propósito no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Amém? O que Paulo está dizendo? Não dê para negociar com Deus. Não dê porque você está precisando. Não, estou precisando de um milagre financeiro na minha vida. Então é o seguinte, eu preciso de 1.000, eu vou dar 100, porque 10 vezes mais. E aí, Deus vai. Não, irmão. Aí você está dando errado. Aí você está quebrando o princípio. Você está me entendendo? Amém? Então, honrar a Deus é você saber dar, é você dar com alegria, é você dar com honra ao Senhor. Porque o que conta para Deus não é o valor em si, mas é a honra do ato. Amém? O que conta é a honra. Nós podemos ver, irmãos, as escrituras lá em Gênesis, no capítulo 4, nós vamos ver 2 irmãos, Caim e Abel, trazendo uma oferta ao Senhor. Amém? Todos conhecem, né? A Bíblia diz que Caim pegou do fruto da terra e trouxe uma oferta ao Senhor. Abel pegou das primícias. E ele, aí o texto, Abel por sua vez trouxe das primícias do seu rebanho, e da gordura desse, e agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Eu tenho dito aqui qual foi a diferença. A diferença entre a oferta de Caim e de Abel foi a honra, irmãos. Amém? Por quê? Porque Abel honrou ao Senhor com a primícia. Ele deu mais valor. Não em questão de quantidade financeira, mas a atitude honrou a Deus. Olha para o seu irmão e diga assim para ele: o que vale, o que conta é a honra. O conselho de Deus
que Deus nos dá por meio de Salomão, irmãos, é que nós devemos honrar ao Senhor com os nossos bens. E o que está em questão aqui é a manifestação da honra, não os bens em si. Você consegue entender isso? Não é os bens em si, mas é a honra. É o que eu tenho, honra ao Senhor. Deus não está interessado no valor da minha oferta. Deus não está interessado se eu dou R$1 milhão de oferta. Não vi nenhum amém, achei que alguém ia dar um amém, né? Já pensou você dando 1 milhão de oferta? Quanto você ia ter? Hã? Mas Deus não está interessado no valor, irmão. Deus está interessado na tua atitude. Se você der R$5.000 e você der com segundas intenções, ou você der não honrando ao Senhor, não vai ter valor para Deus. Agora, se você der 10, 50, 100, 200, uma oferta que honre a Deus na sua atitude, é o que vai valer para Deus. É isso que o texto está falando, irmãos. Lá em Gênesis, no capítulo 22, versículo 1, de 1 a 10, nós não vamos ler porque não dá tempo. Irmãos, Abraão era um homem muito rico. Sim ou não? Possuía muito. Tinha servos, servas, né, camelos, muita coisa. Mas Deus pede o que para Abraão? O filho dele, Isaque, que significa riso. Deus pede o sorriso de Abraão. Que Abraão ofertasse o seu filho. Mas o que acontece na hora dele imolar o seu filho? Abraão foi impedido. Deus disse para Abraão: não faz isso. Sei que tu me ama. Deus podia ter pedido todos os bens de Abraão. Abraão não teria problema nenhum de dar. Mas Deus sabia que o coração de Abraão estava no seu filho. Que o coração de Abraão estava no seu filho. Abraão amava o seu filho. Deus queria ali a expressão da honra. Deus não queria matar o seu filho. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Deus quer ser honrado. Amém? Deus quer ser honrado. E quando você não honra a Deus, quando você fecha a sua mão e você não honra a Deus com as suas ofertas, com o seu dízimo, com os seus bens, com tudo que você tem, a porta se fecha automático. Você vai ver mais para frente. Alguém pode dizer: não, pastor, mas e a graça? Irmãos, Deus anseia ser honrado. 1 Samuel 2,30, a parte B do versículo, NVI, a tradução, diz assim: honrarei aqueles que me... Vamos lá, 1, 2, 3. Honrarei aqueles que me honram. Honrarei aqueles que me honrarem, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Isso fala, irmãos, é a palavra, não é eu. Mas eu volto a dizer, Deus não está interessado no valor, no dinheiro. Deus está interessado na honra que deve ser expressada por meio dela. É isso que a Bíblia está dizendo. Honra a Deus. Honra a Deus. Quando a oferta não demonstra a honra que Ele espera, então ela passa a estar numa condição de não mais ser aceita pelo Senhor. Você entendeu isso? Quando a tua oferta, quando tudo que você tem não honra a Deus,
na sua atitude, na sua intenção, essa oferta não é mais aceita pelo Senhor. Se torna uma oferta como uma oferta de Caim, que foi rejeitada por Deus. Isso é muito sério, irmãos. É por isso que falar de dinheiro, falar de contribuição, falar de dinheiro, é falar do Deus Mamon. Mateus capítulo 6, versículo 24, se não me falha a memória, ou 25, o Senhor vai dizer: vocês não podem servir a dois senhores. Não podem. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. As riquezas aqui, em outra tradução, fala Mamon, que é o Deus do dinheiro, que é o dinheiro em si, ou o apego ao dinheiro, o apego ao money, à la plata. E a única vez na Bíblia, nem Satanás é chamado de Senhor, mas o dinheiro é. Por quê, irmãos? Porque o dinheiro prende. Sim ou não? O dinheiro prende. O dinheiro faz que pessoas tomem decisões completamente loucas por causa dele. Então, honrar a Deus, irmãos, com os nossos bens, fala de atitude. Abra sua Bíblia lá em Malaquias, capítulo 1, versículos 6 e 10. Nós usamos muito, ou lemos muito Malaquias 3, mas você tem que ler todo Malaquias para você entender todo o contexto. Todo o contexto. Isso aqui é Deus falando, através do profeta. O filho honra o pai, e o servo a seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros: ó sacerdote, sobrou até para o sacerdote, que desprezais o meu nome, vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? E aí o Senhor diz com que eles desprezam: vocês oferecem sobre o meu altar pão imundo, pão sujo, e ainda me perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível, estava sendo desprezado. Quando trazeis um animal cego para sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta ao teu governador acaso? Terá agradado em ti e te será favorável, diz o Senhor dos exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça, mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde com o fogo do meu altar, e não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Deus estava pegando pesado aqui, irmão, porque o povo estava levando as coisas de Deus, desde o sacerdote até o povo, eles estavam desprezando as coisas de Deus, estavam trazendo oferta pura e simplesmente como um ritual, e aquilo estava enojando o coração de Deus. O sacerdote estava trazendo o pão mofado para o altar. Deus não aceita oferta que não honre a Ele. Amém? É forte isso, né? Sim ou não? É pesado, mas é o que a Bíblia diz. Então, Deus, ao instruir, ao instituir as ofertas, Deus esperava ser honrado por meio delas.
Ele jamais buscou a oferta em si. Então o Senhor está dizendo que ele preferia fechar o templo. É isso que Deus estava dizendo, através de Malaquias. Ele disse: oxalá houvesse alguém que fechasse a porta. Deus está dizendo: eu prefiro fechar o templo do que receber coisa que não me honra. E aqui, irmão, não é só dinheiro. Aqui honrar entra a vida espiritual. Que aqui fala de altar. Honra o Senhor com os teus bens. É você honrar a Deus com aquilo que tem valor para você. Amém? Com aquilo que tem valor para você. Então nós precisamos entender isso. Deus espera que haja honra. Digo mais uma vez, a honra não se atém à oferta em si, mas no anseio de expressar o amor e o valor ao Senhor. E lá no Novo Testamento nós encontramos um exemplo disso. Marcos capítulo 14, verso 9, 3 a 9, né, que fala da Maria de Betânia, aquela mulher que quebrou o vaso de alabastro, vaso de nardo puro. O vaso de alabastro em si já era uma obra de arte. O vaso de alabastro era uma pedra que só se encontrava no Egito. Uma pedra, diz os historiadores que ela era translúcida. E que conforme mudava a posição, ela mudava de cor. E o texto vai dizer que ela não abriu, ela quebrou. Porque ele era lacrado, não tinha como abrir. Para o perfume sair, ele precisava ser quebrado. Não tinha como abrir. E o valor, 300 denários. 1 ano de trabalho. Tinha muito valor. E é interessante que alguns diziam, mas Judas, né, olhou e disse: não, peraí, o que é que ela está fazendo? É muito dinheiro. Essa mulher está louca. Nós podíamos pegar isso aí e ajudar os pobres. Irmãos, outra coisa interessante que nós devemos abrir um parênteses aqui. Que às vezes nós somos assim, como Judas. Nós vemos essa questão da oferta. Não, mas a oferta, né? É um exemplo, quer ver? Se a gente faz uma oferta, levanta uma oferta para arrumar o templo, amém? É justo, é bênção, amém? E graças a Deus aqui, quando a gente faz esse apelo, levanta uma oferta para arrumar banheiro, para isso, para aquilo, né? Sempre tem os irmãos que abençoam, e isso é bom, é bênção. Mas a nossa oferta, ela tem que ir além disso, irmão. Quando você trazer uma oferta que honra o Senhor, você está trazendo ao Senhor. Você não pode só ofertar quando há um direcionamento. Ah, tem direção, então eu vou ofertar. Não. Porque o direcionamento Deus já deu. Você está me entendendo? O direcionamento é honrar Ele. Mas a Bíblia diz que aquela mulher, e essa mulher, irmãos, a Bíblia diz, Jesus disse assim, ó: por onde esse evangelho do reino for pregado, a atitude dessa mulher vai ser falada. Será que aquilo honrou o Senhor? Não. Hã? Quantos 1000 anos já se passaram e nós estamos falando de quem? Dela. A atitude daquela mulher
honrou ao Senhor, certamente ela honrou ao Senhor, e ela permitiu que por meio do seu ato, o Senhor também pudesse honrá-la. Honrarei os que me honrarem. Veja bem, irmão, eu não estou aqui trazendo uma ministração porque eu quero aumentar a arrecadação da igreja, porque a igreja tem que arrecadar mais. Não, meu irmão. Diante de Deus. Mas o que eu quero que você entenda é que você precisa honrar a Deus com tudo que você tem. Com os seus bens, com o seu dinheiro, com tudo que você tem. Honre a Deus. Honre a Deus. Nós, irmãos, precisamos entender isso. Que o que não honra a Deus, despreza a Deus. Honrar a Deus é viver de uma maneira que nós queiramos agradá-lo a Ele em tudo. Deixa eu perguntar, será que nós temos nos preocupado verdadeiramente em agradar ao Senhor? Em honrar ao Senhor? Eu tenho ouvido algumas ministrações sobre dízimo, sobre contribuição, que alguns falam de um jeito que parece que o dízimo, que a oferta é um título de capitalização. Sabe? Que você vai lá depositando, aí depois você vai lá e saca. Não, irmão. Não é assim. Você precisa fazer. É claro que você precisa saber. Não é apenas o dar em si, mas é a atitude de honra que nós demonstramos. Tudo precisa ser entendido. Tudo precisa ser entendido na base da honra. Honra ao Senhor com todos os teus bens, com a primícia da tua renda. Agora deixa eu dizer uma coisa, meu irmão, que você precisa entender. Tem muitos irmãos que são fiéis nos seus dízimos. São fiéis nas suas ofertas. Amém, glória a Deus por isso. Mas eles não honram ao Senhor em outras áreas. Ele dizima, ele oferta, mas ele só nega o imposto. Ele pisa nas pessoas, ele vai negociar. O camarada lá está vendendo um carro, está com a mulher doente, tem que fazer uma cirurgia, o carro vale 20. E o cara está desesperado, ele chega, eu te dou 10. Ah, pastor, mas é negócio. Mas se você não honrar o Senhor nos teus negócios, Deus não vai te honrar. Amém? Você precisa honrar. Eu disse que era forte, eu disse que era duro. Mas nós precisamos entender isso. Pessoas que acham que pelo fato de elas dizimarem, elas podem não honrar, não expressar honra a Deus em outras áreas. Irmãos, o Senhor vê as nossas ofertas diferente do modo como nós costumamos ver. Olha para o seu irmão e diga assim: Deus não vê como a gente vê. Deus não vê como a gente vê. Deus vê o que está. Aonde? Escondido, lá no coração. É isso que Deus vê. Lá em Marcos capítulo 12, versículo 41, 44, tem uma história que me apaixona, a história da viúva pobre. A Bíblia diz que Jesus está sentado entre os gasofiláceos. Haviam 12 no templo. Grandes gasofiláceos. Não é que nem o nosso pequenininho ali. Por que era grande? Não havia dinheiro, moeda.
papel, havia moedas, né? Mas se usava muito os talentos. O que era o talento? O talento era uma medida. Havia talento de bronze, de prata, de ouro. Um talento entre 25 até 35 quilos. Ou de ouro, ou de prata, ou de bronze. Flávio Joséfo vai dizer que alguns traziam naquele dia talentos. Tinha gente trazendo um talento, 30 quilos de ouro e botando no gasofilácio. Quanto é que dá 30 quilos de ouro? Nem sei, irmão. É bom nem saber, né? Mas é muita coisa. E Jesus só olhando. Pá. Daqui a um pouco vem uma viúva. E coloca 2 moedinhas. Plim! Quando a viúva chega e coloca as 2 moedas, o olhar de Jesus foca nela. Porque Jesus está vendo os outros colocar. E Jesus está sabendo que aqueles 30 quilos de ouro, aqueles 30 quilos de prata ou de bronze, quem estava dando o que estava sobrando. Não fazia diferença. Mas quando aquela mulher larga 2 moedinhas, Jesus olha e diz: está aí a maior oferta. A oferta da viúva não fez nenhuma diferença no caixa da igreja, né? Do templo de Jerusalém. Quem sabe o tesoureiro, né? Foi lá contar. 2 moedinhas aqui. Tocou para o lado. Mas Jesus olhou para aquelas moedas e disse: essa foi a maior oferta. A atitude dessa mulher honrou a Deus, porque ela deu do seu tudo. Amém? Então a atitude, irmãos, que honra a Deus é essa. Quem honrou mais a Deus certamente foi a viúva, que deu não o que os ricos deram, ela demonstrou amor genuíno. Os outros só cumpriram a sua obrigação. Infelizmente, porém, nós temos a mania de achar que a oferta só é realmente válida se ela fizer uma boa diferença. Não, meu irmão. Não. A Bíblia diz que nós devemos abençoar, ajudar os pobres também. Às vezes uma oferta que você dá para alguém que está passando necessidade, que ninguém vê, que ninguém aqui na igreja viu que você deu oferta, só Deus viu. Essa oferta Deus recebeu. Amém? Agora, eu não estou dizendo que agora, então quer dizer, pastor, que eu não preciso mais ofertar na igreja, eu ajudando aos pobres. Não estou dizendo isso. É o que Jesus disse: faça essas coisas sem omitir as outras. Amém? Porque o que vale é a intenção. Provérbios 19, 17. Diz assim: o Senhor empresta o que se compadece do pobre, e Ele pagará o seu benefício. Amém? Então, ofertar também é abençoar, ajudar o outro. Isso faz parte. Tiago vai dizer que a verdadeira religião é estender a mão aos órfãos e às viúvas. Amém? Isso também faz parte. Isso também é honrar a Deus. Então, que Deus nos ajude, meus irmãos. Que a nossa motivação venha a ser honrar ao Senhor em tudo. Com os nossos bens, com o nosso dinheiro, com a nossa oferta. Porque o que vale é a motivação.
Nós temos bem isso explícito lá no Novo Testamento, Atos dos Apóstolos, capítulo 5. A Bíblia fala de Ananias e Safira. Você conhece a história, né? Sim ou não? Qual foi o problema deles? Oferta. Oferta com a motivação errada. E isso matou eles. Diga comigo, misericórdia. Eles viram lá, né? O camarada vendeu um terreno, vendeu uma propriedade. Barnabé, né? Entregou aos pés dos apóstolos. Ananias e Safira viram, né? A repercussão. Disseram, vamos fazer também. Ó, que legal. Aí eles pegaram, venderam, só que deu muito dinheiro. Eles pensaram, não, vamos fazer o seguinte: vamos pegar e vamos dar só um pouco. E vamos dizer que nós estamos dando tudo, mas vamos guardar um pouco. Irmão, não tinha problema nenhum se eles dissessem, olha, vamos fazer o seguinte, vamos dar metade do que nós vendemos, vamos dar para os apóstolos, né? A metade. O resto vamos ficar para a gente, fazer outras coisas. Não teria problema nenhum. O problema deles é que eles deram uma oferta para ficar com cartaz de bem com todo mundo, né? Ó, aí Ananias e Safira, que bênção! Olha só, ô glória! E a Bíblia diz que eles caíram mortos dois. Pedro olhou para eles e disse, vocês não mentiram a mim, vocês mentiram ao Espírito Santo. Eis aí a porta os pés do que vão te levar. Então, queridos, Salomão pegou pesado com a gente hoje, mas para que nós aprendamos a honrar o Senhor. Honra o Senhor com o teu dinheiro. Para de segurar aquilo que não é teu. Entrega ao altar e queira honrar ao Senhor com as tuas finanças, com o teu dinheiro, com a tua vida. Amém? Com tudo que você tem, honra ao Senhor. E você vai ver a bênção do Eterno sobre ti.